Bom mesmo ficou depois que o nosso excelentíssimo governador do estado, né, contra a vontade de alguns superiores aqui da... A APRASC conversar com nenhum candidato se não tiver esse ponto de pauta já de início, que é a anistia aos companheiros que foram injustiçados, que estavam lutando por salário, lutando por dignidade, lutando por segurança pública de qualidade, e foram sumariamente demitidos, expulsos da corporação, muitos, inclusive, contrários ao que determinou o próprio Conselho de Disciplina, que dizia que não era para excluir. O comandante, à época, avocou e determinou a exclusão de uma forma vergonhosa. Vergonhosa. A questão da anistia, né, tem a questão federal, que o Estado de Santa Catarina não cumpre. É uma coisa assim que... você falou da questão da faculdade de Direito, e a gente tem estudado um pouco sobre isso. É absurdo, seria cômico se não fosse trágico, né? Um Estado não cumprir uma lei, alegando que acha que a lei é inconstitucional. Ora, se a lei está em vigor, ela tem que ser cumprida. Até pode o Estado entrar com o ADIM no Supremo, contestar, mas cumpre, é para ser cumprida. Né? Então, cumpra-se e depois vai contestar, enfim. E Santa Catarina, dos 9 estados beneficiados, é o único que não cumpre. Alegando, inclusive... Aliás, foi o único que entrou com a representação ADIM, né, no Supremo Tribunal questionando. Paralelo a isso, a gente vinha fazendo conversas, o presidente da APRASC, o sargento J. Costa, né, e outros membros da diretoria, né, vinham fazendo conversas com o governador na perspectiva de fazer a lei da anistia estadual. Né, e havia o interesse por parte do governo de fazer essa lei, e de fato aconteceu agora, né, há cerca de 10 ou 15 dias atrás. O governador Pavão, através de um decreto, fez uma anistia, mas uma anistia parcial. Não é uma anistia total como reivindica a APRASC. Por que ela é parcial? Porque ela abarca apenas os processos ou os praças que estão sendo processados no momento. Em andamento. Em andamento, exato. Que é o meu caso, por exemplo. Né? Eu estou no Conselho de Disciplina, estava em andamento o meu Conselho de Disciplina, e agora com essa lei parcial, repito, é uma lei parcial, não é uma anistia total. Você está temporariamente o meu processo está suspenso, e outros também. Né? Aqueles já julgados é que não tem anistia. Exatamente, por isso que eu digo que é uma lei da anistia pela metade. Né, porque lei de anistia, para mim, ela tem que abarcar todo o conjunto dos que foram eventualmente punidos, enfim. Mas a APRASC está tentando a reintegração desses Sim, nós praças. Inclusive já teve, aí a Justiça já determinou a reintegração de 3. Dos 21 excluídos, 3 já retornaram há cerca de 2 semanas. O soldado Schmidt, lá na cidade de Chapecó, o subtenente Nazari e o subtenente Gilberto. Inclusive, esses 2 estavam na reserva e foram excluídos. Mas a Justiça determinou a reintegração dos mesmos. Que bom, que bom. Aliás, o subnazari, para você ter uma ideia do absurdo e a que ponto chega a ânsia e a vingança de um ser humano, que foi o caso do governador e do comandante-geral na época, o subtenente Nazari, quando foi excluído, ele teve um AVC. Rapaz, é uma coisa assim que me chega a me cortar. Porque... Mas, mestre, imagina, a polícia já é uma instituição muito forte, né? Tem 175 anos só em Santa Catarina. Eu não sei como tem que... a sua autogestão. Eu não sei o que pensa um cidadão, um ser humano, que tenta destruir a vida de uma pessoa por conta de uma lógica autoritária, de um dogma, de uma coisa arraigada do passado. Né? O subtenente Nazari, uma pessoa fantástica, aposentado, a sua esposa, eles viajavam, ele tinha um home... motorhome, né? E ele viajava, e aí de repente eles... sei lá como é que é o nome. E eles viajavam, enfim, e aí quando deu a exclusão dele, ele ficou transtornado, teve um AVC, que é um acidente vascular cerebral, enfim, agora está se recuperando bem. Mas assim, destruir a vida de um ser humano, por conta de uma lógica absurda, assim. A ânsia de vingança do ex-governador, a ânsia de vingança do ex-comandante-geral, destruindo vidas, destruindo famílias. Eu fico pensando assim, eu fico imaginando como é que esse cidadão deita, põe a cabeça no travesseiro, o que ele pensa. Pessoal, eu destruí a vida de 21, eu tentei destruir, porque não vai conseguir, nós vamos lutar até o fim, mas eu tentei destruir a vida de 21 policiais honestos, policiais fantásticos, todos homens honrados. É absurdo, assim. E aí a anistia do Pavão, do governador Pavão, ela é parcial, porque ela não traz esses que foram excluídos de volta. E ela suspende os processos até 31 de dezembro apenas, né? Depois aí tem um outro governo, enfim, aí vamos ver o que a gente vai fazer. Mas a gente vai continuar lutando sempre pela anistia, porque E como é que está o soldado Sobrinho lá de Pinhalzinho? Está anistiado, está bem? O sargento Sobrinho. Desculpa, não, o sargento Sobrinho não está anistiado, porque ele foi, inclusive, um dos excluídos, né? Ele já estava excluído? Ele já estava excluído, o sargento Sobrinho já estava excluído. Estão viajando aí pelo estado, ele com o sargento Soares. A sua campanha. Fazendo campanha, etc., né? É um dos excluídos também, mas a gente não tem dúvida que a justiça, se eventualmente não tiver nenhum governo, um governador que tenha coragem, de fato, de fazer, chega lá e dizer na polícia militar, eu é que